Olá pessoal, dando seguimento. Na aula passada, nós vimos estes assuntos aqui que estão marcados em vermelho. Agora, vamos continuar a partir do assunto desaparecimento dos vestígios e prova testemunhal, vendo umas casuísticas. Você assiste o início da aula passada, que eu fiz um comentário em geral sobre estes tópicos e que vai te ajudar a entender a aula. Vamos agora direto lá para o dispositivo que fala do suprimento da prova pericial pela prova testemunhal. Olha aqui, artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Você primeiro precisa saber que o exame de corpo de delito ele pode ser suprido pela prova testemunhal. Então, não é o caso de você afirmar que se desaparecer os vestígios, pronto, não tem como provar a materialidade delitiva, nem aquela qualificadora para um aumento de pena, porquanto que a prova pericial é imprescindível, traz uma prova legal ou tarifada. Não é assim. Existe a regra do 167. Sumiram os vestígios, é possível que a prova testemunhal supra essa falta. Essa é a regra e você precisa, desde já, guardar a literalidade da lei seca, porque é cobrado em concurso. Mas não é só isso que é cobrado em concurso. Também é cobrado a jurisprudência, as casuísticas, e é isso que vamos ver agora. Olha aqui a primeira jurisprudência, que se refere ao Boa Noite Cinderela. A pessoa ingere esse sonífero e o vestígio irá sumir. Lógico, será digerido. Esta é uma hipótese que eu trago para mostrar que, nesse caso, houve o suprimento pela prova testemunhal, haja vista que o sonífero ele desapareceu, por óbvio. Prova testemunhal, Boa Noite Cinderela. O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal, quando impossível sua realização, ex vi do artigo 167 do CPP. Na hipótese, ante o desaparecimento dos vestígios pela digestão do sonífero, a prova testemunhal reunida no processo supre a realização do exame de corpo de delito, restando comprovada a materialidade do delito de roubo pela redução da capacidade de resistência da vítima. Nesse caso aqui, o acusado buscava desqualificar o crime de roubo para o de furto qualificado, porque lá na parte final do 157 caput, você observa que o roubo ele pode se dar pela violência ou grave ameaça à pessoa ou o roubo, ou seja, a subtração da coisa para si ou para outra, após a redução da possibilidade de resistência da vítima. Essa parte final também tipifica o roubo. O furto do 155 é sem violência ou grave ameaça à pessoa e sem essa redução das possibilidades. É apenas a subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel. Aí é o furto. O roubo tem esse adendo da violência ou grave ameaça à pessoa ou essa redução da possibilidade de resistência da vítima, como se deu aqui. E o que ocorre aqui nessa casuística? O acusado tentava desclassificar a imputação deduzida na peça acusatória de roubo para furto qualificado pelo abuso de confiança ou mediante fraude, cuja pena é de 2 a 8 anos, sendo que a pena de roubo é de 4 a 10. E o que estava em jogo? Era a configuração desse roubo mediante a redução da possibilidade de resistência da vítima, que se deu por meio da ingestão provocada de Boa Noite Cinderela. Logo, isso era a pena de toque do exame de corpo de delito, a problemática que envolve a perícia e o desaparecimento de vestígios. Só que veio a acusação e se apegou a 167 do CPP, tecendo prova testemunhal a respeito, o que foi acolhido pelo juiz
à luz do sistema do livre convencimento motivado, persuasão racional ou certeza moral do julgador. E qual foi o fundamento da defesa? Foi justamente que a prova pericial ela não existiu por causa do desaparecimento dos vestígios, então não daria para fundamentar o roubo por essa redução da possibilidade de resistência da vítima por meio do sonífero conhecido como Boa Noite Cinderela. Entretanto, a defesa não obteve sucesso, haja vista a possibilidade de suprimento da prova pericial pela prova testemunhal nesses casos em que os vestígios desaparecem. Outra jurisprudência. A incidência da qualificadora rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, parágrafo 4º, 1 do CP, está condicionada à comprovação por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios. Quando a prova testemunhal, a confissão do acusado ou o exame indireto poderão lhe suprir a falta. Eu estou trazendo essa jurisprudência para mostrar para vocês a aplicação do 167, as casuísticas. No caso de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, esse rompimento é um tipo de vestígio que é deixado nesse tipo de furto qualificado. E eu estou mostrando para vocês a casuística do suprimento pela prova testemunhal quando os vestígios desapareceram. Muitas vezes o agente ele já conhece os meandros da legislação e ele rompeu o obstáculo. Ele some com aquilo ali de forma a evitar, no caso de ser localizado e preso e vir a se tornar um acusado em um processo penal, a responder pela qualificadora. Ele tenta garantir pelo menos uma pena menor, nos termos do caput do artigo 155. Essa parte que a jurisprudência fala em confissão do acusado, você esquece, porque a confissão do acusado não pode suprir falta de exame de corpo de delito, nem direto nem indireto. Mas a jurisprudência utiliza a confissão do acusado sem prejuízo, porque já existe a prova testemunhal que supre. Então, a confissão do acusado, eles colocam como um adendo, mas a confissão sozinha não serve para nada. Ela, em conjunto com outras provas, pode trabalhar o convencimento do juiz, mas tecnicamente é impróprio se referir à confissão do acusado, uma vez que a confissão do acusado, principalmente no Brasil, não deve ser mencionado nesses casos de desaparecimento de vestígios. Haja vista o histórico e grave erro judiciário do caso Irmãos Naves. Os irmãos Naves eles foram presos acusados de homicídio com diversas qualificadoras, foram absolvidos 2 vezes pelo Tribunal do Júri, mas naquela época vigia a Era Vargas. E na vigência da Era Vargas, ainda, logicamente, não tínhamos a Constituição de 88 e nem a previsão da soberania dos vereditos. Portanto, o tribunal condenou os irmãos Naves, apesar da absolvição por 2 vezes pelo Tribunal do Júri. Ocorre que, tempos depois, aquela suposta vítima que havia morrido, ela apareceu, estava viva. E esse caso ficou marcado na história como o emblemático erro judiciário. O advogado, que com muito afinco defendeu os irmãos Naves, escreveu um livro, inclusive, para registrar esse grave erro do judiciário. E essa condenação injusta, imprópria, ela aconteceu com base em quê? Justamente na confissão obtida sob tortura, ameaças e medo. Dessa feita, em razão da memória marcante que foi deixado na nação brasileira por esse grave erro judiciário, a menção à confissão do acusado como suprimento de prova pericial é por demais imprópria. Não devia-se mencionar a confissão do acusado em decisões judiciais para fazer referência ao suprimento de prova pericial quando desaparecidos os vestígios. O corpo da vítima de homicídio é um vestígio, é um corpo de delito. E quando esse corpo desaparece, é possível haver o suprimento dessa prova pericial, haja vista que houve o desaparecimento do vestígio por prova testemunhal. Isso aí, tudo bem, é possível, a lei permite. Mas a confissão do acusado
Jamais. Então, eu ressalto essa impropriedade dessa menção à confissão do acusado. Em frente, mais uma casuística. No caso de análise, constata-se que, embora a prova testemunhal tenha atestado o rompimento de obstáculo, a corte local não trouxe nenhuma justificativa para a não realização da perícia, como, por exemplo, o fato de os vestígios terem desaparecido ou as circunstâncias não terem permitido a sua realização, o que, nos termos da jurisprudência desta corte, configura coação ilegal. Ora, os vestígios desapareceram, tudo bem. Mas à época oportuna era possível realizar essa perícia. Não foi realizada por quê? Desídia do Estado. Aí eu pergunto para vocês: é melhor 20 pessoas realmente culpadas soltas ou um inocente preso? É melhor 20 acusados soltos. Se você achar o contrário, é importante você torcer para que esse inocente preso não seja você ou ninguém que você conheça, goste ou da sua família. Esta abordagem é boa para fazer você refletir e fixar esse caso jurisprudencial. Porque qual é o motivo da perícia não ter sido realizada no tempo oportuno nos casos em que era plenamente possível fazê-lo? Ou desídia do Estado, o que de fato tem registro de ocorrência corriqueira, ou eventualmente por alguma intenção de prejudicar outrem. Imagina a cena: os vestígios desapareceram, a perícia não foi feita. Em audiência de instrução, testemunhas são ouvidas, suprindo o laudo pericial que não existe, com base no artigo 167 do CPP. E uma pessoa é condenada. Essa sentença condenatória não é convincente. Terá sempre um ponto de interrogação gigante nos seus termos, nas hipóteses que o Estado não consegue justificar a ausência do exame de corpo de delito à época oportuna, quando de maneira evidente era possível fazê-lo. Não fez por quê? Essa dúvida era suficiente para afastar essa exceção ao exame de corpo de delito pela prova testemunhal. E esse é o entendimento pacificado dos tribunais. Seguindo em frente, vamos ver mais uma jurisprudência no mesmo sentido da anterior para ratificar o entendimento. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido da imprescindibilidade da realização de perícia, a fim de se caracterizar a circunstância qualificadora do crime de furto, nas infrações que deixam vestígios. Na hipótese, porém, o poder público não se desincumbiu do dever de proceder à necessária perícia técnica direta, tendo as instâncias ordinárias se limitado a ouvir as testemunhas do delito, que constataram o rompimento de obstáculo, não havendo nenhuma justificativa plausível para a não realização do laudo de constatação direto nos autos. Agora, vamos ver uma casuística acerca da falsidade documental. O que você vai guardar na sua mente quando o assunto for falsidade documental, desaparecimento de vestígios e suprimento dessa falta pela prova testemunhal? Você vai guardar que, no caso de falsidade documental, também cabe a prova por outros meios, além da prova pericial e da prova testemunhal. Vamos ler a jurisprudência e eu vou comentar mais coisas com vocês para melhorar o seu entendimento a esse respeito. Segundo a orientação do STJ, a ausência de perícia não acarreta por si só a nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso. Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu pela desnecessidade da produção de prova pericial para a declaração de falsidade documental, uma vez que há nos autos outros elementos probatórios capazes de demonstrar a inautenticidade do mencionado documento. Qual é o nervo aqui desse tipo de problemática na prática? É que a defesa
em geral, alega que a falsidade documental é muito específica. Não é possível aplicar o 167 do CPP nesses casos, porque somente um perito com conhecimento técnico poderia atestar e afirmar com proficiência que um documento é falso. Uma testemunha leiga não tem condições técnicas, segundo essa tese defensiva, para tornar verdadeiro, para fazer com que essa assertiva seja suficiente a embasar uma condenação, a privação de liberdade de uma pessoa. Essa tese ela já foi apreciada por diversas vezes nos tribunais e o STJ pacificou o entendimento de que não importa isso que foi dito. Mesmo no crime de falsidade documental, é possível tanto o suprimento pela prova testemunhal, nos termos do artigo 167, quanto por outros meios de prova. E esse adendo dos outros meios de prova está em consonância com o que acontece no dia a dia, na prática do foro, porque, em geral, outros documentos servem de indícios suficientes que, em conjunto com outros elementos dos autos, fazem prova da materialidade delitiva. Um caso que irá elucidar muito bem a você como isso pode acontecer na prática foi algo bastante curioso ocorrido aqui no Rio de Janeiro, em sede do Tribunal de Justiça do Estado. Em determinado processo penal, ficou reconhecido que um grupo de advogados apagavam dados do extrato do SPC Serasa para fugir ao óbice da súmula 385 do STJ. Esta súmula enuncia que se uma pessoa tiver negativações devidas constantes do extrato do SPC Serasa, aquelas negativações indevidas que chegam depois ao registro, elas não podem ser objeto de uma ação judicial com pedido de danos morais, ou seja, a pessoa não poderá arguir danos morais se ela tem uma notação devida prévia a essa anotação posterior que é indevida. Logo, o que esse grupo fazia de acordo com o que ficou atestado nessa ação penal? Eles apagavam esses dados, ou seja, era realizada uma falsidade documental. A tese defensiva se cercou dessa argumentação, no sentido de que a falsidade documental deixa vestígios. A prova pericial é tarifada no CPP para os crimes que deixam vestígios. Trata-se de prova indispensável. No entanto, a condenação veio com base em outros meios de prova, ou seja, nos próprios documentos juntados por estes advogados que ajuizaram diversas ações, e em razão da prevenção, essas ações caíam na mão de um único magistrado, uma magistrada, e que, devido a esse volume de ações, houve uma suspeita de que ali poderia estar havendo uma fraude. Ensejou-se investigações e esses papéis juntados, protocolados em autos de processo judicial, foram elevados a outros meios de prova para embasar a condenação. Então, este é um exemplo extraído da prática forense aqui do Rio de Janeiro, que foi marcante e serve de elemento técnico para te ajudar a não esquecer desta casuística. Seguindo em frente, artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido, ou do acusado, ou do defensor. A primeira coisa que você tem que prestar muita atenção é quanto aos legitimados para o requerimento do exame complementar. Observa que eu marquei esse final aqui, ó, acusado e defensor. Esta é uma hipótese de exceção ao requisito da capacidade postulatória para dedução de pedidos em processo judicial, processo penal. Porque uma lesão corporal que é simples, com base no exame complementar, pode transcender a uma lesão
grave e a pena é bem maior. Logo, ao próprio acusado, excepcionando-se a regra da capacidade postulatória, é dado deduzir esse requerimento de exame complementar. E esse entendimento é bastante claro porque a lei não colocaria acusado e defensor, colocaria um só. Logo, o acusado ou seu defensor podem realizar esse requerimento. E quem são os demais legitimados? É fácil você lembrar. É só pensar no polo da acusação e nos agentes estatais. Na acusação, Ministério Público e ofendido. Em quem são os agentes estatais? A autoridade policial ou a judiciária, o juiz, de ofício. A autoridade policial consta aqui porque uma lesão corporal grave, você leia lá o artigo 129, parágrafo 1º do CP, olha aqui o parágrafo 1º. Lesão corporal, ofender a integridade corporal, saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Mas se a natureza da lesão corporal é grave, parágrafo 1º, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Reclusão de 1 a 5 anos. Então, isso aqui é algo que impõe que a autoridade policial também se preocupe e seja legitimada em requerer esse exame complementar. Porque se for esperar o processo penal, pode ser que não seja mais possível comprovar que a lesão é grave, que a pessoa ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Imagina um sujeito que é encontrado no 35º dia trabalhando a pleno vapor. E aí ele sequer lembra quando ele voltou a trabalhar. Ele sequer lembra quantos dias ele ficou inativo. Ou será que ele não estava trabalhando, mas podia trabalhar? Então, fica complicado. Por isso que a legislação processual penal fala em exame complementar para o caso de qualificação dessa lesão eventualmente como grave. Também, se a lesão corporal impôs um perigo de vida, uma debilidade permanente ou aceleração do parto. Mas o que dá mais problema mesmo nas casuísticas é o inciso 1, por causa desse prazo aqui de 30 dias. Se a lesão corporal ela impôs uma incapacidade por 29 dias, não é lesão grave. Mas se impôs uma incapacidade por 31 dias, aí já é lesão grave. Por isso que dá problema na casuística e vamos voltar lá para o nosso material para analisar uma jurisprudência. Olha aqui, recurso especial. Da análise dos autos, verifica-se que foi realizado 39 dias depois do fato o laudo de exame de lesões corporais, onde os peritos constataram a incapacidade para ocupações habituais da vítima por mais de 30 dias. Todavia, o prazo referido pelo artigo 168, parágrafo 2º do CPC, em verdade, pretende prevenir que os elementos necessários à verificação da gravidade da lesão desapareçam com o decurso do tempo. Em caso, embora haja apenas um laudo, este constatou em 8 de fevereiro de 2000, 39 dias depois do fato, a permanência da incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais, preenchendo em sua plenitude o que determina o dispositivo acima. Ora, o lapso temporal maior trouxe como risco o desaparecimento dos vestígios, o que beneficiaria o réu, e mesmo assim constatou-se a presença da qualificadora do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1. Nesse caso aqui, depois de 39 dias, a pessoa ainda estava incapacitada, então não teve prejuízo à avaliação. Mas existem os casos em que isso não é possível. A pessoa já está a pleno vapor ali com 33 dias e infelizmente não tem como precisar. Se essa convalescência plena, ela adveio com 31 dias, com 32 ou com 20, 25 ou 29. E nesses casos, fica prejudicada a análise da qualificadora. Essa questão é tão importante que o CPP traz um dispositivo específico sobre isso, é o parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no artigo 129, parágrafo 1º, 1 do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Aqui não tem um dia específico, deve ser feito em 5 dias ou em 31 dias. Ele fala logo que decorra.
A ideia é ser possível precisar o enquadramento nesse dispositivo do Código Penal, mas a jurisprudência entende que não tem um prazo fixo, tanto que aqui foi feito com 39 dias. E se passar mais também, não tem problema. O importante é a possibilidade de precisar que a pessoa ficou há mais de 30 dias incapacitada para as ocupações habituais em razão da lesão. Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Logicamente, é um documento que já foi elaborado previamente, os peritos irão trabalhar no mesmo caso tempos depois, então esse laudo que foi feito inicialmente, o primeiro laudo, ele está à vista dos peritos que subsidiam esse novo trabalho e nele pode ser suprido deficiências ou retificações. Seguindo em frente, parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. O que você vai lembrar daqui? A mesma coisa que estudamos lá acima. A questão do concurso pode vir a te confundir. Colocar que para o exame de corpo de delito em geral é possível suprimento por prova testemunhal. Mas no caso de lesão corporal, principalmente na forma do 129 parágrafo 1º 1 do CP, não. Não no caso de exame complementar. Aí você marca errado. É só aguardar que sempre a prova testemunhal pode suprir a falta de exame de corpo de delito. E você que está também estudando com determinação, vai ficar atento às questões de concurso para saber se elas querem testar seu conhecimento acerca daquelas casuísticas que vimos acima. Artigo 69. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Este dispositivo, eles têm uma ligação total com os atos de investigação da autoridade policial que estudamos na aula de inquérito e está previsto no artigo 6º do CPP. Esta disposição, inclusive, tem uma similitude textual com o inciso 1 do artigo 6º. E com relação a esta outra parte, eu já conversei com vocês acima quando eu falei dos desenhos. Então você traz esse conhecimento para cá e observa que não tem nenhum mistério, é algo bastante óbvio. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Eu marquei discutirão no relatório, porque é impressionante como existem questões de concurso que modificam isso aqui. As questões colocam a seguinte assertiva: os peritos registraram no laudo as alterações do estado das coisas, determinando as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Isso é uma impropriedade tanto com relação ao texto da lei quanto ao que acontece na prática. Quando os peritos chegam a um local de infração penal, o exame do local e como as coisas estão dispostas nesse local é muito importante para eles, com relação às coisas e aos cadáveres, como visto na aula passada. E quando os expertos, os peritos, suspeitam de que o local foi modificado, eles começam a pensar nas consequências desta modificação para elucidação do quadro criminal que está sendo investigado. Por isso que no relatório eles discutem e não determinam nada, porque eles trabalham, nesse caso, com probabilidades, com hipóteses. Isso aqui é muito cobrado em concurso. Então essa explicação vai te ajudar a lembrar que eles não determinam, eles discutem, porque vão trabalhar com hipóteses e probabilidades. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Essas ilustrações servem para que os leigos entendam as coisas que eles avaliam de forma técnica e querem fazer a comunicação para quem não tem esse conhecimento técnico. E essa reserva de material suficiente é uma obviedade também,
para permitir, inclusive, a contraperícia. Quando estudarmos legislação extravagante, veremos na lei de drogas que também tem um dispositivo semelhante que determina a guarda de material suficiente. Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Aqui é um dispositivo específico para o furto qualificado. O furto qualificado por destruição, rompimento de obstáculo ou por meio de escalada deixa vestígio, fazendo-se necessário o exame de corpo de delito. O maior problema aqui está na escalada. Não há como enquadrar um fato como furto qualificado pela escalada sem o exame de corpo de delito. E a jurisprudência ressalta muito isso, porque com relação ao rompimento ou destruição, é mais fácil de um perito registrar essa condição do que a escalada. Na escalada, faz-se necessário uma acurácia um pouco maior, haja vista os vestígios mais sensíveis. E a lei fornece uma facilidade para o perito porque utiliza o termo presunção, ou seja, presumem. Dessa forma, a jurisprudência não flexibiliza a ausência de perícia nesse caso em que a questão envolve escalada principalmente, porque a lei ainda facilita para o perito. Fala presume, basta presumir, então faz-se necessário que o exame de corpo de delito descreva por que é compreendido que ali houve uma escalada nos crimes cometidos com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa ou por meio de escalada. Os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. E essa presunção quanto à época do furto é para saber se será possível enquadrar na qualificadora, porque se o rompimento, a destruição ou a escalada aconteceu depois que o furto fora consumado, aí não dá para aplicar a qualificadora. Agora, se o agente ele fez tudo isso, ele rompeu, ele destruiu, ele escalou para furtar, aí a qualificadora ela será aplicada. Jurisprudência. Para o reconhecimento da incidência da qualificadora da escalada, prevista no artigo 155, parágrafo 4º 2 do Código Penal, não se prescinde da realização do exame pericial, devendo restar consignado que a sua substituição por outros meios probatórios somente é possível quando não existirem vestígios ou se o corpo de delito houver desaparecido. Em último caso, o exame pericial pode ser afastado quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Hipótese em que, embora as instâncias ordinárias tenham se utilizado os depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão do réu, para concluir pela incidência da qualificadora da escalada, deixaram de proceder à realização de perícia técnica, inviabilizando o seu reconhecimento. Ok, pessoal? O artigo 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. Essa avaliação de regra é feita nos crimes patrimoniais, porque você, lendo o artigo 16, que trata do arrependimento posterior, toma nota de que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. E não tem como saber se o dano foi reparado sem a avaliação feita pelos peritos nos crimes patrimoniais. Caso contrário, não tem o parâmetro para saber se a reparação do dano foi feita. No furto, também tem lá o privilégio no parágrafo 2º, na apropriação indébita também, no estelionato também. E essa reparação do dano patrimonial, restituição da coisa, também é uma condição para o livramento condicional do artigo 83. Então você entende agora o artigo 172. Porque nos crimes patrimoniais, o CPP determina essa avaliação das coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime, para auxiliar na análise
do arrependimento posterior, no privilégio de determinados crimes patrimoniais e no livramento condicional. E, logicamente, para efeitos de, na sentença, o juiz ter uma base para fixar a reparação mínima devida à vítima, nos termos do artigo 387, inciso 4. E nos termos do parágrafo único, sem possível avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Por óbvio, tem situações em que o corpo de delito não está mais acessível aos peritos. Aí eles não têm como fazer a avaliação direta e procedem à avaliação indireta, por comparação. Artigo 173. Trata do crime de incêndio, mas é fácil entender. Olha só, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor, e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Isso se dá no crime de incêndio porque o tipo penal incêndio possui muitas nuances. Olha aqui, artigo 250 do Código Penal. Causar incêndio expondo a perigo de vida, a integridade física ou a patrimônio de outrem. Aí o perito tem que trabalhar o seu laudo por conta desses elementos do tipo expor ao perigo de vida, a integridade física ou patrimônio de outro. Aí tem causas de aumento de pena. Aumenta-se a pena em 1/3 se o incêndio é em casa, habitada ou destinada à habitação. Isso aqui precisa ser verificado também pela perícia. Olha aqui, ó, em depósito de explosivo, combustível inflamável. Tem que saber se esses elementos estão nesse local do incêndio. Em lavoura, pastagem, mata, floresta, o incêndio pode ser culposo, sendo possível, através do exame de corpo de delito, verificar essa possibilidade de o incêndio ter sido culposo. E com relação ao valor do dano, essa questão patrimonial, e com relação ao valor, também tem por fim a aplicação do artigo 387, inciso 4 do CPP, que fala da fixação na sentença de um valor de reparação mínima devida à vítima, ao ofendido. No exame para o reconhecimento de escritos por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: a pessoa a quem se atribui ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. Este inciso possui uma sutileza porque durante a fase extrajudicial, a fase administrativa, no inquérito policial, a autoridade policial também tem que determinar a realização das diligências necessárias, inclusive perícia nas infrações que deixam vestígio. Mas, no inquérito policial, não há, de regra, o contraditório e ampla defesa, já visto o procedimento ser inquisitivo. Nesse caso, o exame de corpo de delito para reconhecimento de escritos pode acontecer sem a ingerência do ofendido ou do acusado. O trabalho pode ser executado apenas ali com o perito e o documento, mas no processo penal não, porque as provas têm que ser produzidas mediante o contraditório judicial, artigo 155 do CPP. E por conta de que é um direito constitucional fundamental do acusado, a ampla defesa, e a ampla defesa abrange o direito de presença e o direito de audiência. Vimos tudo isso nas aulas de princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal. Logo, não é possível a produção de uma prova em sede de processo judicial com violação ao direito de presença do acusado. Então, essa é a nuance, a sutileza do inciso 1. Pensa no inquérito e pensa na fase processual. 2. Para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Esse inciso 2 ele é muito utilizado por conta de que o inciso 4 ele esbarra no princípio implícito do processo penal, que é o nemo tenetur sed tegere, que significa a impossibilidade de obrigar uma pessoa a produzir prova contra ela mesma.
Está aqui a jurisprudência esclarecedora. Diante do princípio nemo tenetur sed tangere, que informa o nosso direito de punir, é fora de dúvida que o dispositivo do inciso 4 do artigo 174 do CPP há de ser interpretado no sentido de não poder ser o indiciado compelido a fornecer padrões gráficos do próprio punho para os exames periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo ao seu alvedrio. Então, esse exame é o exame grafotécnico. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, o acusado, ele se for orientado pelo advogado, e naquele caso concreto específico, seja melhor para ele não realizar essa prova, ele não é obrigado a fazê-lo. Ocorre que vigora o sistema do livre convencimento motivado, da persuasão racional, na análise das provas. E uma pessoa que não cometeu o falso, que não assinou falsamente um documento, presume-se que ela gostaria de fazer o exame, de ir lá, realizar o exame grafotécnico, de regra, não necessariamente. Aí você tem que ver o seu caso concreto. E na prática, o que acontece então? Quem se recusa a fazer isso ganha um ponto negativo lá na apreciação das provas. A realidade é essa. Porque se você comparar com o direito ao silêncio previsto na Constituição Federal, uma coisa é você fica quieto, não fala nada, é o direito ao silêncio. É o exercício da ampla defesa, o direito de defesa negativo, direito ao silêncio. Quieto, não falou nada. Isso é uma coisa. É mais complicado deduzir ou inferir que o julgador ou a acusação formará uma perspectiva negativa quanto a esse ato de silêncio do investigado ou do acusado. Porque é muito comum a pessoa ficar congelada e ficar com medo de falar alguma coisa que seja mal interpretada ali. Então, o silêncio, muitas vezes, é utilizado como uma forma de segurança. É melhor não falar nada do que falar besteira, mesmo sendo inocente. Agora, a recusa na realização de um exame grafotécnico, que é objetivo técnico específico para uma pessoa que não assina daquela forma, não assinou o documento, é mais complicado. Sobretudo porque, quanto ao direito ao silêncio, você tem o artigo 186, parágrafo único, que dispõe que o silêncio do acusado não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Você tem uma regra expressa para isso. Vamos estudar esse dispositivo na próxima aula, que aí já vamos avançar para o capítulo 3 do título 7 das provas, que trata do interrogatório do acusado. Mas quanto à recusa ao fornecimento de padrões grafotécnicos, você não tem um dispositivo semelhante a esse. E pelos motivos que eu expus, na prática, essa recusa é interpretada em prejuízo da defesa. O acusado, o réu, ele se recusa a fornecer o padrão grafotécnico à luz do nemo tenetur sed tangere. Entretanto, o artigo 174 ele permite outros caminhos para a autoridade policial, para a acusação, para o juiz, que estão elencados aqui no inciso 2 e 3. Inciso 3. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados. Esta hipótese aqui é de cartório extrajudicial, que tem regramentos específicos que determinam a impossibilidade de saída de documentos. Aí os peritos vão até lá e verificam as assinaturas, os registros, etc., lá no cartório extrajudicial. E também é utilizado, no caso de recusa do acusado em fornecer o padrão grafotécnico, outros documentos judicialmente reconhecidos. Acontece do acusado já ter, uma vez na vida, ajuizado uma ação em face da Caixa Econômica Federal discutindo o contrato de habitação, e esses autos conter algum documento relacionado ao falso discutido lá no processo penal. Esses documentos são judicialmente reconhecidos. O próprio acusado ele juntou esses documentos lá, debateu, se defendeu, ganhou a causa. Então ele não pode dizer que aqueles documentos
ele não reconhece. Portanto, existem outras formas de se trabalhar com o exame de corpo de delito para reconhecimento de escritos por comparação de letra, que não o fornecimento pelo próprio acusado de padrões grafotécnicos, que em geral não é fornecido, com base no Nemo Tenetur de Tegere. Tá certo, pessoal? Seguindo em frente, artigo 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e eficiência. Só que é importante para saber se aquele instrumento empregado na infração penal ele é suficiente, ele é capaz, ele tem eficiência para cometer aquele crime que a denúncia imputa a determinada pessoa. Caso contrário, se não for eficiente, é um crime impossível. Então, isso também é um trabalho da perícia. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Até quando é possível formular os quesitos? Até o ato da diligência. É óbvio, porque senão o perito não tem como responder esses quesitos. 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Isso aqui é para evitar deslocamento e despesa do perito que é de uma comarca e teria que se deslocar a outra. Por isso que a lei manda que o juízo deprecado ele nomeie o perito. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Aqui também é óbvio, porque no caso de ação penal privada, as partes, de regra, gostam de ficar próximo ao perito. Então, elas podem se entender por acordo para que essa nomeação seja feita pelo juízo deprecante. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. 178. No caso do artigo 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo laudo assinado pelos peritos. É porque existem agora órgãos que centralizam as perícias, como tem em Goiás, em São Paulo. Assim, o juiz ele faz a determinação, e a autoridade policial também, lá para o órgão que centraliza a perícia. E esse órgão interna corporis que vai nomear o perito lá para o caso. No caso do parágrafo 1º do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. Isso aqui é uma regra normal, o escrivão ele fica responsável pela papelada, mas o mais importante quanto a isso é você conhecer essa jurisprudência aqui. Pela interpretação dos artigos 158 e 167 do CPP, conclui-se que, relativamente às infrações que deixam vestígio, a realização do exame pericial se mostra indispensável, podendo a prova testemunhal supri-la apenas na hipótese em que os vestígios do crime tiverem desaparecido. Ok, isso aqui você já viu. Em caso não há notícia de apreensão de substância entorpecente no local dos fatos, o que impossibilitou o corpo de delito direto. Para comprovar a materialidade do crime de tráfico, foi feito o exame cadavérico, que atestou a asfixia como causa-morte da vítima, que se verificou o exame complementar ter sido decorrente de overdose de cocaína. Das insurgências do recorrente contra o corpo de delito indireto, somente restou comprovada a ausência de prestação de compromisso por parte dos peritos não oficiais na forma do 159, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o que configura mera irregularidade, insuficiente para ensejar a anulação da condenação imposta ao réu, mesmo porque a condenação está embasada tanto no referido laudo como nas demais provas produzidas na instrução criminal. Além disso, para reconhecer nulidade relativa, a parte deve arguí-la na primeira oportunidade em que lhe couber manifestação nos autos, bem como deve demonstrar o prejuízo eventualmente suportado, o que não ocorreu na hipótese. Essa questão de nulidade nós vamos estudar na aula própria. Eu quero que você preste atenção nessa parte da mera irregularidade. Essas regras gerais elas não causam nulidade imediata, absoluta, automática ao ato, ao feito, mas sim são consideradas meras irregularidades. E, de regra, as nulidades no processo penal, elas não são automáticas de nenhuma forma. Elas, de regra, não têm um reconhecimento operado de forma automática. A parte precisa realizar a manifestação, arguir a nulidade e demonstrar o prejuízo. É lógico que tem determinadas situações que o prejuízo é em re ipsa, ele se dá simplesmente de maneira intrínseca àquilo que aconteceu.
É o caso, por exemplo, de uma parte juntar um documento, o juiz decidir, com base naquele documento, que tem um pedido ali correlato, sem que a parte contrária tenha tido vista, tenha tido a oportunidade de se manifestar. Nesse caso, basta a manifestação demonstrando que isso aconteceu, porque o prejuízo aí ele está íncito. Entretanto, faz-se necessário a arguição dessa nulidade, sem prejuízo também do juiz reconhecer nulidades de ofício no processo. E nesse caso específico aqui que estamos vendo do 159, é uma formalidade, é uma burocracia que o escrivão ele vai realizar, e essas questões, ainda mais hoje que o sistema está informatizado, são consideradas meras irregularidades sanáveis ainda. Seguindo em frente, parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em folhas por todos os peritos. Esse parágrafo único, ele é uma obviedade também. Os laudos são rubricados e assinados pelos peritos quando são ad hoc, ou seja, tem que ser dois, ou no caso de perícia complexa, tem mais de um. Entretanto, não faz mais sentido ser datilografado, e ele se refere ao 160, parágrafo único, que trata da prorrogação de prazo. Mas isso aqui é uma obviedade, que o laudo tem que ser assinado pelos peritos. Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto de exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Quantos peritos precisam para um exame de corpo de delito? Um só, a regra é essa. Mas se não tem perito oficial, dois peritos ad hoc. Aí pode ter divergência entre os peritos, é o caso. E se for perícia complexa, pode ter mais de um também. Daí, se houver divergência entre os peritos, nesses casos em que cabe o trabalho por mais de um, você lembra do artigo 180. Artigo 81. No caso de inobservância de formalidades ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. Isso é uma regra geral também, óbvia, básica, que você acerta na prova mesmo sem lembrar da literalidade desse artigo. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos se julgar conveniente. Sistema do livre convencimento motivado, considera-se que o juiz tem iniciativa probatória, apesar da crítica da doutrina que defende a plenitude do sistema acusatório. Artigo 82. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Também é condizente com o sistema do livre convencimento motivado. O juiz não fica adstrito a nenhuma prova, exceto aquelas provas que são tarifadas no processo penal. Por exemplo, uma certidão de óbito para o reconhecimento da extinção da punibilidade. E no caso de exame de corpo de delito, apesar desse exame ser indispensável nas infrações que deixam vestígio, o juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Por que é isso? Haja vista o exercício do contraditório. A defesa ela busca desqualificar aquele laudo. Então não tem como o juiz acolher os argumentos da defesa sem desconsiderar o laudo. Por isso que ele não fica adstrito ao laudo, porque ele pode rejeitá-lo. Não faria sentido ter uma regra no CPP dizendo que o juiz fica adstrito ao laudo se no rol de direitos fundamentais nós temos o artigo 5º, inciso 54 e 55, que fala do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Artigo 83. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no artigo 19. O artigo 19 fala da ação penal privada, quando o MP recebe o inquérito policial, mas o crime é de ação penal privada, aí devolve para o juiz, tem que aguardar a iniciativa da parte. Aqui é a mesma coisa. Existe um laudo, foi feito um exame de corpo de delito, mas a ação ela é penal privada, procede-se na forma do artigo 19, permitindo cópia, traslado e movimentação por esse particular. Artigo 84. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial
negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária o esclarecimento da verdade. Eu marquei aqui, porque isso é bastante cobrado em prova, haja vista que testa o seu conhecimento acerca da característica da discricionariedade do IP e também do princípio do livre convencimento motivado. Haja vista que o exame de corpo de delito ele é indispensável nas infrações penais que deixam vestígios. Por isso que o 184 começa falando salvo caso de exame de corpo de delito. Ou seja, a infração deixou vestígio, a autoridade policial não tem escolha, tem que determinar a realização da perícia. Essa condição mitiga a característica da discricionariedade da autoridade policial nessa fase administrativa. Mas onde que essa característica ela irá mostrar seus efeitos? Quando a parte faz uma petição requerendo a realização de uma perícia. Só que é uma perícia que não faz sentido ali porque a infração penal ou não deixou vestígio ou aquela perícia requerida não tem relação com o caso. A autoridade policial entende que esse requerimento da parte não tem relação com aquilo que o CPP determina e que mitiga a sua discricionalidade. São outras perícias, outras coisas que a autoridade conclui não ter relação com o caso. Aí sim, ela pode negar essa perícia. E durante o processo, aí é muito fácil. Você sabe que o juiz é o destinatário da prova. Se o juiz avaliar que aquela prova requerida, aquela perícia também não tem relação, ou que é uma perícia incompatível com a discussão naquele processo, livre convencimento motivado, ele vai indeferir. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Vimos todo o capítulo 2, exame de corpo de delito, cadeia de custódia e perícias em geral. Agora vamos avançar no tema 19, vendo interrogatório do acusado. Até a próxima aula. Um abraço.